As deputadas Carla Zambelli e Major Fabiana, acompanhadas por um grupo de apoiadores e aliados políticos, levaram à Procuradoria-Geral da República um pedido de cancelamento do registro do Partido dos Trabalhadores. Em vídeo divulgado por suas redes sociais, a deputada Carla Zambelli explica que já fez o pedido ao Ministério Público Eleitoral, que recusou-se a investigar, alegando que o pedido se baseava apenas em notícias jornalísticas. O órgão não tem nenhum problema em atender a esse tipo de pedido quando a denúncia é contra representantes da direita. Zambelli explicou que o pedido apresentado à Procuradoria-Geral da República tem mais provas e evidências, inclusive uma carta redigida pela advogada do general Hugo Carvajal, que admitiu ter enviado recursos para Lula. A deputada Major Fabiana explicou que, na delação, o general afirmou que enviava recursos ao Partido dos Trabalhadores com o uso de malas diplomáticas sem qualquer fiscalização. A deputada disse: eles realmente burlavam o ordenamento jurídico para financiamento de campanhas. A deputada afirmou que o PT deliberadamente afronta a democracia, desrespeita os brasileiros e historicamente vem contribuindo para que a corrupção seja enraizada nesse país. O ativista Dárcio Bracarense, que participa do grupo, explicou: nosso time, a Liga da Lealdade, está protocolando uma nova denúncia, agora com documentos ainda mais comprometedores que dão conta da subordinação do PT a entidades internacionais e também do financiamento oriundo de alianças cabulosas. Esperamos que seja feita uma ampla investigação. Contudo, ainda que os órgãos de controle sejam tomados por uma súbita letargia, teremos um documento público que registra o momento brasileiro. As denúncias contra o Partido dos Trabalhadores, dando conta da relação do partido com grupos internacionais, já se acumulam há muitos anos e não são alvo de investigação por parte da Justiça Eleitoral, que também ignora atos como a formação de brigadas digitais para o impulsionamento de mensagens. A Justiça Eleitoral, entretanto, é bem ativa para fiscalizar cidadãos que apoiem o presidente Jair Bolsonaro ou mesmo jornais que noticiem ações do chefe de Estado. Recentemente, o Ministério Público Eleitoral pediu a censura de um vídeo do presidente da República, assim como de veículos da velha imprensa que o reproduziram. Em contraste com o que ocorre com a imprensa conservadora e independente, o pedido não incluiu o confisco de recursos dos veículos da velha imprensa, limitando-se à mera censura. Em uma decisão monocrática em um inquérito administrativo, o ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, mandou confiscar a renda de jornais, sites e canais conservadores, entre os quais a Folha Política, para impedir suas atividades. A decisão, que vem sendo mantida pelo atual corregedor Mauro Campbell Marques, confisca todos os rendimentos de pessoas e empresas obtidos pela monetização de vídeos do YouTube. Há mais de 13 meses, todos os nossos rendimentos são retidos sem base legal. O confisco não obedece a qualquer critério relativo aos temas abordados, evidenciando que trata-se de censura direcionada a pessoas e empresas específicas. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org.
Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Olá pessoal, aqui é Carla Zambelli, deputada federal por São Paulo. Estou aqui com essa turma gigante e maravilhosa da Liga da Lealdade para apresentar uma notícia excelente para vocês, compatriotas de todo o Brasil. A gente está protocolando o pedido de cassação de registro do PT. Com isso, também a gente está pedindo para analisar a impossibilidade da candidatura do Lula ou qualquer pessoa dentro do Partido dos Trabalhadores. Isso porque eles cometeram várias infrações que fariam com que o registro do PT seja cancelado. Nós já fizemos esse pedido, essa denúncia antes, na Procuradoria-Geral Eleitoral. Eles negaram. Dessa vez a gente vem com mais artifícios, mais questionamentos e mais provas também. A gente está com uma carta, inclusive, que foi redigida pela advogada do El Pollo Carvajal, aquele que foi preso na Espanha e que está delatando meio mundo comunista, como por exemplo Maduro, que mandou recurso para o Brasil através do Lula e de seus comparsas. A Major Fabiana vai explicar um pouco mais para vocês. Pois é, exatamente essa delação do general fala que o PT recebia dinheiros através de destinação de malas diplomáticas, ou seja, não havia nenhum tipo de fiscalização, eles realmente burlavam todo e qualquer tipo de ordenamento jurídico para financiamento de campanhas. Então a gente está aqui para mostrar que sim, o Partido dos Trabalhadores deliberadamente afronta a democracia, desrespeita os brasileiros e historicamente vem contribuindo para que a corrupção seja enraizada nesse país. Com a eleição do nosso presidente, com a eleição de deputados comprometidos com a ética, com a verdade e com a democracia, nós queremos dar um fim nisso, porque a população não aguenta mais tamanho desrespeito, não aguenta mais corrupção, não aguenta mais não ter acesso aos serviços que deveria ter acesso e só não tem por causa da corrupção. E quando a gente fala corrupção no Brasil, a gente fala de Partido dos Trabalhadores. Eu queria agradecer ao Cabo Gilberto da Paraíba, ao Capitão Araújo Lima de Sergipe, ao Coronel Aginaldo do Ceará, ao Coronel Meira de Pernambuco, a Silvia Wayampi do Amapá e ao Darcio Bracarense do Espírito Santo. Eles aqui estão representando algumas pessoas, alguns membros da Frente da Lealdade. Lealdade acima de tudo. Eu quero abordar aqui um dos temas que são tidos como os temas proibidos da nação, que é sobre o papel que o nosso Supremo Tribunal Federal tem exercido no debate público nacional. E afirmo categoricamente, senhor presidente, é um papel impróprio. Não é papel da Corte ser protagonista do embate público, do embate político, da disputa ideológica. Convido os senhores parlamentares a fazerem um breve exercício. Entrem num site de um jornal internacional dos grandes. Pode entrar no site do New York Times, no Le Monde, qualquer site alemão. Você não vai encontrar um espaço dedicado à Suprema Corte daquele país, como você encontra o espaço dedicado à nossa Suprema Corte nos jornais brasileiros. Tudo gira em torno da Suprema Corte. A Suprema Corte decide sobre política tributária, a Suprema Corte decide sobre a taxa das bolinhas da Copa União de 88, o ministro faz live com o Felipe Neto, o outro faz live falando sobre ascensão de extrema-direita e tal, sem definir o que é extrema-direita, mas na presença de deputado do PCdoB, Partido Comunista, hein? Se isso não é extremo, eu já não sei mais o que é. Isso expõe demais a nossa corte e assim ela vai perdendo o papel de pacificadora do nosso pacto social, que é a nossa Constituição. Então a crítica que faço não é
é importante esclarecer, não é um ataque à Suprema Corte, eu faço uma abordagem em defesa da Suprema Corte. A Suprema Corte hoje está sendo convidada a participar de todos os embates políticos, como um terceiro turno, como um tapetão da disputa política eleitoral, ou do debate que é próprio aqui do Parlamento. Isso a expõe, a desgasta, a desmoraliza. Está errado. A Suprema Corte tem que ser poupada disso e tem que ter a respeitabilidade plena para, quando ela decidir, as pessoas puderem confiar que aquilo é o melhor que pode ser feito. É por essa razão, presidente, que eu apresentei uma PEC aqui, aquela que o jornalista Caio Coppola apelidou de PEC Suprema, porque ela estabelece novos parâmetros, como mandatos para os ministros do Supremo Tribunal Federal, mandatos de 9 anos para os ministros. Estabelece que, para declarar a inconstitucionalidade de uma lei, deva ter 2/3 de maioria em seu plenário. Isso traz estabilidade. Se for um 7-6 não vale, permanece o que está aprovado pelo Congresso Nacional. Tem que ser 2/3, ou seja, uma inconstitucionalidade flagrante para nos trazer estabilidade. E também mexo no rol dos legitimados a ingressar com ações na Suprema Corte. Exclui os sindicatos, que podem fazer isso através de partidos, e os partidos estão mantidos, mas desde que consigam o apoiamento de 1% do eleitorado nacional, porque isso evita que um partido, a qualquer momento, entre com uma ação no Supremo para tensionar politicamente, como é feito hoje. É o processo de randolfização da política, que traz a Corte para o embate do dia a dia, a expõe, a contamina, faz mal à Suprema Corte. Então isso tem que ser modificado. Além, presidente, da gente estabelecer a idade mínima de 50 anos para que uma pessoa seja indicada a integrar a Suprema Corte. Presume-se que com 50 anos já há relevância profissional, social e, sobretudo, maturidade para ocupar, para vestir uma toga negra de ministro do Supremo Tribunal Federal. Acredito que com essas modificações, que eu peço que os parlamentares apoiem e assinem a tramitação dessa proposta, que essa casa tem que fazer essa discussão, não dá para se furtar, a gente consiga fazer do nosso Supremo Tribunal Federal um Supremo no Judiciário, não um Supremo que está acima dos outros 2 poderes. Muito obrigado, senhor presidente.